Poucas nações na história despertam tanto interesse quanto a Alemanha nazista. Quando examinamos essa superpotência fascista, ficamos nos fazendo muitas perguntas, a maioria delas começando com a palavra "por quê?". A realidade é que existem muitas perguntas sobre os nazistas que não sabemos e talvez nunca saibamos as respostas. No episódio de hoje, vamos explorar 6 dessas perguntas. 6 mistérios da Alemanha nazista. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A maioria das pessoas conhece Adolf Hitler como o Führer alemão, mas se sabe menos sobre Adolf Hitler, o homem. Com um legado que passou a simbolizar o verdadeiro mal da humanidade, parece quase inacreditável que, como a maioria das pessoas comuns, ele cresceu em uma família bastante típica, com suas próprias alegrias, suas próprias tristezas e seus próprios problemas. Apesar de sua associação com a Alemanha, é bem conhecido que o próprio Hitler era de origem austríaca. Embora os dois países tenham compartilhado uma relação simbiótica por muitas décadas antes do Anschluss de 1938, à medida que a influência de Hitler no Partido Nazista estava crescendo, em 1925, ele empregou sua meia-irmã Angela Haubel no papel de governanta após a morte de seu marido, e Angela Haubel não veio para a residência de Hitler sozinha. Hitler logo se tornou bastante obsessivo por sua filha Gayle, que tinha 17 e 19 anos a menos que ele. Quando descobriu que Gayle estava em um relacionamento com seu motorista, Emile Maurice, ele a proibiu de continuar e demitiu Maurice, avisando-o para nunca mais voltar. Depois disso, Hitler apenas apertou ainda mais o controle sobre Gayle, recusando-se a deixá-la se encontrar com amigos ou até mesmo sair sem ele ou um de seus auxiliares mais confiáveis. Vivendo em seu apartamento em Munique, Gayle era efetivamente prisioneira de Hitler e ela fez vários planos para escapar, mas infelizmente todos fracassaram. Então, em 18 de setembro de 1931, o casal teve uma discussão depois que Hitler se recusou a permitir que ela fosse para Viena. Mantendo-a presa no apartamento, ele viajou para Nuremberg, mas foi chamado de volta a Munique no dia seguinte, quando ouviu a trágica notícia de que Gayle havia atirado em si mesma no peito e morrido depois que a bala rompeu seu pulmão. Ela tinha apenas 23 anos de idade. Uma investigação determinou a morte como suicídio, e isso deixou Hitler em uma profunda depressão enquanto ele lamentava sua morte. No entanto, desde o momento em que a notícia de sua morte foi divulgada, perguntas foram feitas sobre a natureza do relacionamento de Hitler com Gayle e seu possível papel em sua morte. Um artigo de jornal contemporâneo afirmou que Gayle mostrava sinais de abuso físico, além de sua ferida de tiro, como um nariz quebrado, insinuando que Hitler havia sido violento com ela. Outros também expressaram sua crença de que Hitler estava envolvido em um relacionamento sexual com ela. E isso não se limitava apenas a estranhos e críticos nazistas. Até mesmo membros da família de Hitler já declararam que sabiam que os dois tinham sido íntimos. Independentemente de haver alguma verdade nas acusações de atividade sexual, muitos apontaram que o relacionamento certamente era insalubre e tóxico. A atitude possessiva de Hitler em relação a Gayle é típica de relacionamentos abusivos, onde uma parte detém quase total domínio sobre a outra. Dado que Gayle fez várias tentativas de sair, cada uma delas frustrada por Hitler, e com suas últimas horas passadas discutindo com ele mais uma vez, é fácil entender como ela finalmente pode ter se desmoronado e tirado a própria vida. No entanto, a maneira como ela tirou a própria vida também sempre foi suspeita. Em primeiro lugar, porque Hitler, em seu relato, deixou sua pistola no apartamento onde ela poderia pegá-la. Certamente ele deve ter reconhecido um perigo dado o sofrimento de Gayle durante sua estadia lá. Seja esse perigo seu potencial suicídio ou pior, certamente aos olhos de Hitler, de qualquer maneira, dela virar a arma contra ele. Em segundo lugar, é incomum Gayle atirar em si mesma no peito
Quando o método usual de suicídio por arma é colocar o cano ao lado da cabeça, não é inédito de pessoas cometendo suicídio desta maneira, mas é incomum e carrega um risco muito maior de dor e potencial sobrevivência. Há alguns que até vão tão longe a ponto de sugerir que Hitler assassinou sua sobrinha. E pelo que sabemos do caráter de Hitler, certamente não está fora do domínio da possibilidade. No entanto, todos os fatos de seu relacionamento parecem fazer mais perguntas sobre sua morte do que respondem e, infelizmente, talvez nunca saibamos toda a história do trágico fim da vida de Gayle Raubel. A ideologia nazista dependia fortemente de simbolismo e do conceito de destino para eles. O destino havia organizado a história para que eles pudessem assumir seu lugar como a nação e raça superior no planeta. Em uma tentativa de provar essa crença, a Alemanha nazista empreendeu um extenso programa arqueológico, esperando encontrar evidências dos descendentes da raça ariana de raças europeias geneticamente puras, pelo menos aos olhos dos nazistas, como os vikings. A cultura viking, em particular, era especialmente cobiçada e influenciou fortemente a ideologia nazista. Em setembro de 1939, com os exércitos alemão e eventualmente soviético tendo invadido a Polônia, os alemães se encontraram na posse do que viam como uma importante peça de sua herança racial, um esqueleto aparentemente pertencente a um guerreiro viking do século X, que havia sido desenterrado no castelo de Praga pelo arqueólogo ucraniano Ivan Borkovsky em 1928. O esqueleto masculino foi encontrado com a cabeça inclinada para a esquerda, a mão direita repousando sobre uma espada de ferro, um par de facas perto de sua mão esquerda e ferramentas espalhadas ao redor de seu túmulo, como as usadas para acender fogo. Os nazistas se apropriaram deste esqueleto como uma maneira de provar que Hitler e seu regime estavam simplesmente recuperando terras perdidas, ao invés de conduzir uma invasão não provocada. Sob a ameaça de ser enviado a um campo de concentração, Borkovsky foi forçado a republicar sua pesquisa sobre o esqueleto para atender às exigências de seus novos mestres nazistas que precisavam dele para ajudar a legitimar suas reivindicações territoriais. Para que propósito a nova pesquisa de Borkovsky foi usada pelos nazistas, além de sua própria autoenganação, é incerto, pois ninguém fora das terras ocupadas pelos nazistas acreditava na nova identidade do esqueleto. No entanto, na visão de Berlim, o esqueleto ligava os povos germânicos aos seus ancestrais vikings nórdicos, e foi assim que ele foi rotulado até 4 anos depois, quando o Exército Vermelho Soviético avançou pela Europa Oriental, empurrando os nazistas de volta para suas próprias fronteiras. Infelizmente para Borkovsky, a história se repetiria de forma bizarra, pois agora seus novos mestres soviéticos o ameaçavam com o envio a um gulag se ele não publicasse novamente seu novo trabalho. Desta vez alegando que o esqueleto era membro do povo eslavo, dinastia. Borkovsky, mais uma vez, deu uma reviravolta em sua conclusão. Mas é claro, para os objetivamente inclinados, isso deixa a questão de quem realmente era esse homem e de onde ele veio. Pesquisadores modernos, livres de ideologias políticas, concluíram que o homem realmente veio do norte da Europa, especificamente ao redor da costa do Mar Báltico, o que o tornaria um candidato principal para ser um viking. No entanto, os pesquisadores apontaram que não é tão simples, como o arqueólogo Jan Frelick explicou à British Broadcasting Corporation em 2019. Só porque ele nasceu no Báltico não significa automaticamente que ele era um viking. Naquela época, a costa sul do Mar Báltico também era lar de eslavos, tribos bálticas e outros. Portanto, o mistério permanece quanto à origem deste homem, que sem o seu conhecimento se tornaria um peão tanto dos nazistas quanto dos soviéticos durante os tempos mais sombrios de toda a história humana, quase 1000 anos após sua morte. Enquanto a percepção das nações aliadas sobre a Alemanha nazista é de um único superestado unificado, empenhado na dominação global e na pureza racial, é fácil esquecer que a sociedade nazista tinha muitos dos mesmos problemas que qualquer outra, e isso inclui o crime. Roubo, mercado negro, incêndio criminoso, crimes sexuais e assassinato eram tão problemáticos para a aplicação da lei nazista quanto eram em outros lugares. E no último caso,
A Alemanha nazista até teve sua parcela justa de serial killers que rondavam as ruas alemãs. Talvez o serial killer mais conhecido na Alemanha nazista, supondo que você desconsidere o próprio alto comando nazista, fosse Paul Algesau, que a história agora lembra como o assassino da S-Bahn. Durante um período de 9 meses entre 1940 e 1941, Algesau aproveitou os apagões nacionais que pretendiam impedir as tripulações de bombardeiros aliados de encontrar seus alvos para agredir e assassinar mulheres até sua prisão e subsequente execução em 26 de julho de 1941. No entanto, de acordo com os registros nazistas, provavelmente o serial killer mais prolífico foi Bruno Lüdke. Nascido perto de Berlim em 3 de abril de 1908, Lüdke logo mostrou que tinha dificuldade em acompanhar as outras crianças na escola e logo foi enviado para uma escola dedicada a crianças com dificuldades de aprendizagem. Após terminar sua educação, ele trabalhou para a lavanderia de seus pais, onde dirigia um cavalo e carroça nas entregas e coletas. Os clientes frequentemente reclamavam que ele era extremamente cruel com o animal, e essa era uma época em que o bem-estar animal não estava em primeiro plano na mente das pessoas. Então estamos falando de algo realmente ruim para o animal. E ele frequentemente roubava parte do dinheiro pago pelos clientes, o que o levou a confrontos com seus pais, pois estava prejudicando o negócio deles. Ludger também era conhecido por gostar de se esconder e depois saltar inesperadamente para as pessoas, especialmente mulheres e meninas jovens. Suas atividades perturbadoras significavam que ele não era de forma alguma um estranho para a polícia local, mas, embora acusado de furto pequeno e perturbação da paz, ele nunca foi acusado de crimes violentos ou sexuais. Sob o regime nazista, as coisas se tornaram ainda mais difíceis para Lüdke. Sendo de inteligência abaixo da média e claramente tendo problemas para se encaixar na sociedade ordenada da Alemanha nazista, ele se encontrava cada vez mais marginalizado. Então, na sexta-feira, 29 de janeiro de 1943, a viúva Freda Rosner, de 59 anos, foi encontrada assassinada, roubada e sexualmente agredida perto de Kopernik, onde Bruno Lüdke morava. Investigadores de Berlim rapidamente souberam de Lüdke e decidiram concentrar seus esforços em investigar este homem de mente fraca, como o descreveram. Sob um interrogatório nazista tipicamente aterrorizante, Ludger confessou não apenas o assassinato de Rosner, mas também de pelo menos outras 50 pessoas na área e ao redor. Após essa confissão, os investigadores vasculharam seus arquivos e começaram a retirar caso após caso de assassinato não resolvido, aos quais Ludger então parecia confessar ter realizado. Isso bastou para os investigadores. Eles tinham o seu homem, provavelmente um dos serial killers mais prolíficos na história jurídica alemã. Declarado insano, ele não pôde ser julgado e foi enviado para o Instituto de Medicina Criminológica em Viena, administrado pela SS, onde experimentos médicos foram realizados nele até sua morte, pouco mais de um ano após sua prisão. Relataram que ele foi executado, mas muitos duvidam dessa afirmação, acreditando em vez disso que ele morreu em um experimento médico que deu errado. No entanto, nos anos desde sua prisão, muitas vozes se juntaram a um coro que argumenta que Ludger era inocente desses crimes. Primeiramente, o interrogatório foi realizado sem que Ludger recebesse qualquer assistência profissional para ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Ele também mostrou sinais de ter sido brutalizado durante a investigação e várias testemunhas vieram a público dizendo que se ele não confessasse, seria morto. De forma convincente, as versões de Ludger de como ele supostamente matou as vítimas pelas quais estava sendo culpado nem sempre correspondiam às cenas investigadas pela polícia, pelo menos não até que novos interrogatórios produzissem a história correta. As autoridades alemãs atribuíram essas discrepâncias à sua deficiência mental e, em uma sociedade onde qualquer suposta imperfeição era mal vista, poucos questionaram. Olhando para trás, com tantas perguntas que nunca podem ser respondidas sobre a prisão de Bruno Lüdke, talvez nunca saibamos se ele era um serial killer perturbado ou apenas mais um trágico caso de discriminação instigado pelos nazistas que o levaram a ser um bode expiatório para quem sabe quantos verdadeiros assassinos que os nazistas deixaram andar livremente à custa de um homem inocente.
Após declarar guerra aos Estados Unidos na sequência do ataque a Pearl Harbor, Hitler tornou-se obcecado em encontrar alguma maneira de atingir o continente americano e, em particular, bombardear a cidade de Nova York. Respondendo às demandas do Führer, cientistas e engenheiros alemães começaram a desenvolver uma variedade de potenciais armas maravilhosas, ou Wunderwaffe, para incutir medo nos corações dos habitantes de Nova York, variando do convencional ao verdadeiramente extravagante. Temos um vídeo sobre essas Wunderwaffe neste canal que você pode conferir se quiser ver mais. De longe, o método mais promissor, mas de maneira alguma fácil de atacar a América, era desenvolver um bombardeiro transatlântico. 4 propostas foram apresentadas por fabricantes alemães para o chamado projeto do Bombardeiro América. Dessas propostas, foi o design apresentado pela companhia Junkers, que já havia ganhado um nome para si mesma produzindo o bombardeiro de mergulho Stuka, que precedeu o mais distante. Esperava-se que o Ju-390 voasse para um alcance de quase 8.047 quilômetros, com uma carga de bombas na região de 1,93 kg, números impressionantes para a época e com versões ainda mais avançadas destinadas a melhorar esses números. Houve até discussão sobre a aeronave empregar reabastecimento aéreo de outras aeronaves para aumentar seu alcance e melhorar a margem de segurança para suas tripulações voando nessas corridas de bombardeio transatlânticas. 2 aeronaves foram construídas, e enquanto o segundo protótipo aprimorado foi concluído, ele nunca voou, e o programa foi abandonado após os aliados desembarcarem na Normandia, e os aeródromos franceses, de onde o bombardeiro América deveria decolar, foram invadidos. Os recursos alocados para os projetos foram então desviados para a produção de caças, que a Luftwaffe precisava urgentemente. No entanto, o Ju-390 tem, desde o fim da guerra, sido objeto de muita especulação, e apesar das evidências em contrário, persistem histórias de que a aeronave fez um voo de teste para a costa leste alemã. Muitos desses relatórios vêm de relatos em segunda mão de interrogatórios de pessoal da Luftwaffe após a guerra, enquanto outros vêm de historiadores que afirmam ter fontes próximas ao projeto. No entanto, uma fonte não vem dos alemães, mas de um casal de idosos que passeava um dia no estado americano do Maine. Supostamente, em algum momento de meados de setembro de 1944, o casal estava caminhando ao longo da costa perto do farol de Owl's Head, quando avistaram uma aeronave no céu. Ver um avião não era uma visão incomum para o casal, mas este era diferente. Era verde escuro e preto, e ao contrário das aeronaves de 2 ou 4 motores, às quais estavam acostumados, claramente tinha 6 motores. A aeronave também parecia estar em apuros e estava fazendo uma descida lenta e curva antes do casal perder a visão dela. Seguiu-se uma investigação superficial da área imediata, embora nada substancial tenha sido descoberto. Mas então, aproximadamente 10 dias depois, 3 corpos apareceram na praia. Testemunhas no local afirmaram que um dos falecidos usava um uniforme azul cinza, que eles acreditavam pertencer ao corpo de sinalização da Luftwaffe alemã. Uma multidão animada se formou ao redor da cena enquanto os corpos eram coletados e transportados pelas autoridades. O pessoal militar então informou à multidão que os corpos eram de um submarino que provavelmente havia sido destruído pela Marinha. Mas quando a multidão citou a aeronave, o casal tinha visto, o pessoal militar supostamente ficou irritado e insistiu que os homens eram de um submarino. Eles também insinuaram sutilmente que haveria consequências para quem dissesse o contrário. E assim, a história do avião de 6 motores permaneceu no folclore até a década de 1980, quando as testemunhas começaram a vir a público para compartilhar sua história. Desde então, muitos esforços foram feitos para localizar o naufrágio, se houver um, mas a história ainda não foi confirmada. Então, o que podemos fazer com essa misteriosa observação de aeronaves e os corpos? A explicação mais óbvia é que foi um caso de identidade equivocada combinada com imaginações superexcitadas, combinando para criar uma história recontada ao longo dos anos até atingir sua forma final. A aeronave que o casal viu poderia ter sido um dos vários tipos americanos vistos de um ângulo estranho ou parcialmente obscurecidos pela luz do sol ou nuvem, deixando a imaginação preencher as lacunas.
Da mesma forma, os uniformes que os alemães mortos estavam vestindo poderiam facilmente ter adquirido uma aparência diferente por terem estado na água por tanto tempo e terem sido mal identificados. Por outro lado, ainda é possível que fosse uma aeronave alemã e que os registros da missão foram perdidos na queda da Alemanha nazista. Há também a possibilidade de que fosse outro tipo alemão de 6 motores, como o BV 2222, em vez do JU 390. Fato, folclore ou ficção, é apenas mais um mistério que talvez nunca saibamos a verdade. Em 1940, a lenda de Hollywood Charlie Chaplin estrelou em O Grande Ditador, uma sátira política que parodiava Hitler e o nazismo. No filme, Chaplin eventualmente faz um dos discursos mais poderosos e emocionantes da história do cinema, contado no estilo de um dos próprios discursos energéticos de Hitler em Nuremberg. Em vez de pregar o ódio, Chaplin pede que a democracia, a liberdade e a unidade prevaleçam. No entanto, quase tão icônica é a cena em que, atuando como o Führer, Charlie Chaplin joga um globo inflável para o ar. No entanto, poucos percebem que o globo é inspirado em um real que pertencia a Adolf Hitler, e o que aconteceu com ele permanece um mistério. É um dos grandes tesouros nazistas perdidos. Conhecido como o Globo de Colombo para líderes de Estado e indústria, 2 dos globos proeminentes foram fabricados em Berlim durante meados da década de 1930, para os nazistas admirarem e imaginarem suas tropas marchando através dele. O segundo, destinado ao próprio Hitler e posicionado em seu escritório, diferia do primeiro no sentido de que a Abissínia, a moderna Etiópia, foi alterada para a África Oriental Italiana após as forças de Mussolini invadirem e conquistarem a nação em 1935. Quase do tamanho de outro ícone da era nazista, o Volkswagen, o globo do Führer ficava em uma grande base de madeira com suportes de móveis personalizados ao redor. Houve especulação de que mais globos foram fabricados, mas como a fábrica em que foram construídos foi destruída em um ataque aéreo e todos os seus registros subsequentemente destruídos, permanece incerto se havia mais. No caos e no colapso da Alemanha nazista, o paradeiro do globo de Hitler continua a ser debatido se ele sobreviveu de alguma forma. Ao longo dos anos, muitos globos surgiram que foram reivindicados como sendo o pertencente ao Führer, mas nenhum foi comprovado conclusivamente como sendo dele. Essa incerteza não diminuiu o interesse de colecionadores particulares que desejam comprar um pedaço da história nazista alemã, com um globo recuperado por um soldado americano, sendo vendido por cerca de $100.000 em um leilão em 2007. No entanto, os historiadores geralmente concordam que o globo pessoal de Hitler permanece não descoberto. Dado o seu lugar na história como um símbolo da megalomania de Hitler, tornou-se algo como um santo graal para os caçadores de tesouros nazistas. O problema é agravado pela falta de evidências fotográficas sobre o globo específico no escritório de Hitler, e o fato de que muitos globos nazistas foram desfigurados ou destruídos por soldados aliados, com a Alemanha sendo riscada ou recebendo tiros. Portanto, pode ter sido destruído durante o bombardeio ou lutas nas ruas da capital. Mas, por outro lado, também pode estar acumulando poeira no sótão, porão ou depósito de alguém, os proprietários desconhecendo a importância e o valor do que ali se encontra. Em 2005, um menino de 11 anos, inspirado pelo filme Rose da Disney, decidiu cavar no quintal de sua casa em Dunedin, Nova Zelândia. Depois de cavar cerca de 4 pás de profundidade, ele de repente atingiu algo metálico e, após limpar a terra, ficou horrorizado com o que havia encontrado. Era uma medalha alemã da Cruz de Ferro, resplandecente com a suástica nazista no meio. O jovem reconheceu o símbolo nazista e, relembrando os eventos mais tarde, em 2020, como um homem de 26 anos, ele explicou que conhecia o símbolo e estava tanto chocado quanto um pouco assustado com o que encontrou. Ele disse: "Achei que tinha acertado uma pedra ou tampa de garrafa. Não acreditava no que segurava. Eu estava tão assustado para contar a qualquer um, nem mesmo minha mãe, porque senti que tinha feito algo errado ou ia me meter em problemas."
Depois de manter sua descoberta em segredo por mais de 15 anos, o jovem, agora adulto, que permaneceu anônimo, decidiu finalmente satisfazer sua curiosidade e tornou público em novembro de 2020 na esperança de rastrear sua origem e como chegou a mais de 17.771 quilômetros da Alemanha. A condecoração da Cruz de Ferro do Exército Alemão da Segunda Guerra Mundial pode rastrear sua história até o Reino da Prússia. Foi instituída pela primeira vez em 1813 pelo rei prussiano Frederico Guilherme III por serviços distintos na Guerra de Libertação da Prússia. E como muitos símbolos tradicionalmente prussianos e posteriormente alemães, foi reaproveitado pelos nazistas para o Terceiro Reich. Em 1939, a medalha foi alterada com a adição de uma suástica e o ano impresso na parte inferior. Portanto, sabemos com certeza que a medalha encontrada na Nova Zelândia foi concedida a um soldado da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Tendo sido enterrada na lama por tanto tempo, ela perdeu sua borda prateada. Especialistas na Nova Zelândia duvidam que o proprietário original possa ser encontrado. Quanto a como acabou na Nova Zelândia, é provável que tenha sido levado para o país depois de ser encontrado por um soldado neozelandês durante a guerra. Outras teorias incluem ser um soldado britânico que, mais tarde se mudou para a Nova Zelândia, ou o prêmio escondido de um caçador de troféus de guerra. De muitas maneiras, a curiosidade humana em torno da medalha e de outros itens como ela nos lembra que, embora gostemos de pensar que conhecemos a história, na realidade existem inúmeras histórias ainda a serem contadas e mistérios que nunca teremos respostas. Considere esta medalha, em toda probabilidade, foi concedida a um soldado alemão por um ato de bravura contra os inimigos de seu país. Ele então caiu em batalha, apenas para um soldado aliado pegar a medalha como troféu e enviá-la de volta em seu caminho para o jardim de trás de um jovem menino na Nova Zelândia. No grande esquema da história, é apenas uma história menor, mas para o soldado que recebeu essa medalha, o soldado que matou aquele homem e a pegou, e o menino que a encontrou anos depois, provavelmente foi o momento mais significativo de suas vidas. Unidos através de nações, ideologias, idiomas e tempo, por um misterioso artefato de guerra. E aí, você tem 6 mistérios da Alemanha nazista. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.